Você fechar os olhos e se pensar o que é que você faria com amor o resto da sua vida. Então, essa jornada começou em 1996, eu digo, quando eu nasci, né? Eu não escolhi a medicina, ela de fato me escolheu. Desde pequena, minhas brincadeiras sempre foi voltada para o mundo médico, mesmo sem saber o tamanho e a proporção que isso existia, né? Foi algo muito genuíno em mim, dentro de mim desde pequena. Não houve nenhum tipo de incentivo por parte de alguém, era como eu já tivesse nascido com esse anseio desde muito nova, né? Sou daqui de Recife, né? Mas aí, devido ao trabalho do meu pai, a gente vai morar no interior. E aí, quando a gente chega lá, eu basicamente tenho a minha formação do ensino fundamental e ensino médio, né? No entanto, com muita dificuldade, mas até então não sabia o porquê dessa dificuldade. Sempre com o anseio de ser médica. Mais ou menos do segundo para o terceiro ano, eu perco meu avô por parte paterna de forma trágica, ele morreu no incêndio. E aí, eu perdi a figura que era tudo para mim e eu não podia ir no enterro dele, porque foi uma tragédia muito grande e o velório tinha que ser de caixão fechado. E aí, por algum motivo, eu peguei uma fobia muito grande a pessoas mortas. E aí, por um momento, o sonho de ser médica, ele foi abafado devido a tudo isso. Eu precisava cuidar desse trauma que eu tinha adquirido, né? E aí, aos 18 anos, venho pra cá tentar outro curso, que na época não era mais medicina, por conta desse medo ainda com anseio. Perco minha avó por parte de pai. E aí tenho que me despedir de uma das pessoas mais importantes também, e aí é quando eu recupero esse anseio de continuar pela luta, né, do meu sonho em ser médica e honrar tudo o que eu tinha prometido a ele em vida. Depois do 4º a 5º ano tentando, tendo já um quadro de depressão bem pesado e ansiedade, eu descobri que eu tenho TDAH. O que meio que justificava tudo que eu tinha passado na infância de dificuldade de aprendizagem, sabe? E aí fui correr atrás de tratamento, de medicações para poder estabilizar, né? Mas ainda assim com muita dificuldade em aprender. Eu passava horas e horas estudando e não retia o conhecimento, né? E no meio de tudo isso, né, eu já estava com o Darlan há 4 anos, de 10 anos de cursinho. Eu estudei 9 anos com o Darlan e sempre digo, foi fundamental para o meu crescimento, porque mesmo sem eu saber que eu tinha TDAH, eu aprendi a matemática de forma muito clara e muito fácil. Eu não sabia nem fazer uma divisão de fração, quando eu entrei no curso dele. E consegui crescer exponencialmente, mesmo sem saber que tinha TDAH e mesmo sem estar medicada, sabe? O método de ensino dele foi fundamental. Não é uma prova que vai avaliar quem você é. Você pode fazer tudo certo, mas de repente não dá certo. E se quem acredita em Deus, e seja qual for o teu Deus, sabe que o propósito ele existe. E é isso que fez a Yasmin não desistir. Isso foi o que fez essa garota que eu tenho como uma filha, né? E eu sempre digo a todo mundo que isso é conquistado. Isso é o que está ali, que você vê o esforço, que você vê a disciplina. O mundo pode acabar, tá acabando, mas ela está ali, ela é resiliente, ela acredita, ela se preocupa mais com o outro do que com ela mesma. Então, assim, de uma forma ou de outra, eu te garanto que eu tive mais a aprender com ela do que talvez ela comigo. Porque o que acontece? Desses 10 anos, o meu pai não poderia mais custear meus estudos e toda a família devido a questões pessoais mesmo, que a gente estava passando dificuldades. E no final de 2023, infelizmente, eu não fiz uma boa prova. E aí foi onde entrou o Darlan, né? Ele chegou e disse que eu não me preocupasse, que ele me daria uma bolsa de 100%. O meu encantamento é a educação básica. Eu acho que está ali a construção do que a gente precisa para que a gente possa ter uma sociedade bem melhor. Eu dava 2 aulas semanais e ela assistia as 2 aulas semanais porque ela dizia sempre que aprendia muito mais. Porque ela tinha TDAH, então a concentração era mais difícil. Além disso, o trabalho com Yasmin foi um trabalho muito personalizado, não só com ela, mas é a forma que eu encaro de se ensinar a escrever, que é uma das artes mais difíceis, né? Então ela sempre se buscava cada vez mais, e eu acho que foi isso o ápice, né? Também da forma de a gente se conectar muito, porque eu costumo dizer que eu sei quando eles estão tristes, felizes, alegres, quando faltam, quando eu brigo, quando eu ameaço em sala de aula. E uma vez ela disse assim, mas eu não quero fazer redação. Eu disse, parei a sala, todo mundo olhou e disse,
Yasmin, quem faz o que quer é criança. Você precisa fazer o que é necessário para você alcançar o seu objetivo. Não foram fáceis os 10 anos que eu passei. De verdade, não foram fáceis, mas assim, eu tive pessoas que me ajudou a tornar o processo mais leve. Sem dúvida, primeiramente Deus e depois minha família, Darlan Maltiana e Zambrano foram peças fundamentais para que se concretizasse. Hoje eu posso dizer que eu sou fera federal, o FPE Recife, porque todo mundo segurou na minha mão e não soltou em nenhum momento. O meu primeiro ano de cursinho foi meu tio que ajudou. Na época meus pais estavam no interior, não tinha condições de me manter aqui. Eu vim morar com a minha avó por parte de mãe. E aí meus pais ajudavam na alimentação, ele ajudava no cursinho, um tio ajudava em passagem. E assim por muito tempo eu consegui me manter, né? Nós como família, né, primeiramente foi o apoio, né, dessa jornada de Yasmin, desse sonho, de sonhar junto com ela e apoiá-la de todas as maneiras possíveis, né? E ao mesmo tempo, ela cada dia foi nos mostrando, automaticamente nos ensinando a importância de prosseguir com o sonho e não desistir. E que a gente nunca deve desistir dos nossos sonhos. Que obstáculos vêm, dificuldades vêm, circunstâncias tremendas de todas as áreas que imaginar, pressão emocional, né? E financeira também, mas levantar a cabeça no dia seguinte e dizer, eu vou prosseguir, porque eu vou vencer. Esse apoio familiar não só foi um mérito nosso, mas foi mérito dela, mesmo sem ela saber, porque a gente apoiava, a gente acreditava no sonho, a gente, como família, o que podia fazer, fazia por ela e fez, né? Todo esse tempo, mas também ao mesmo tempo, na medida que ela ia mostrando a garra, a gente ia aprendendo e a gente ia também se fortalecendo automaticamente. E de mãos dadas, com os amigos também, sonhando junto, né? E sempre apoiando um ao outro. Eu não estaria passando 10 anos sofrendo tudo que eu sofri, porque eu não vou dizer que foi mar de rosas, não foi. Ter pessoas ao meu lado que me ajudaram aliviou o processo, mas foi muito desgastante. Então acho que as pessoas têm que fechar o olho e ver o que de fato faz o coração dela bater mais forte, sabe? Tá, o que é que eu passaria fazendo pelo resto da minha vida incansavelmente? Eu acho que essa é a chave de tudo para não desistir.